Eu vou receber a turma dele na bala. Portadora de viado. A mandioca. O debate político, por si só, ele é saudável. Porém, quando exercido de modo agressivo, ele pode muitas vezes causar tumultos, discussões desejadas e, na pior das hipóteses, falta de respeito e agressões. No Brasil atual, é essa situação em que nos encontramos. Intolerância para todos os lados, um país polarizado por opiniões contrárias e se separando cada vez mais, através de ameaças, agressões verbais e até mesmo físicas. Olha, discutir política é uma coisa que eu não gosto, mas assim, agora, nesse contexto de eleição, a gente acaba entrando em alguns debates. Normalmente acaba virando briga e eu sou uma pessoa muito de boa, assim, não curto entrar em atrito. Praticamente estou discutindo isso toda semana. O que muda é os tempos, né? Como em época de eleição, o pessoal fala muito em partidos, candidatos. Mas quando a gente não está em eleição, a gente fala sobre o que está acontecendo no mundo. Quase tudo é política, né? Eu acho que pode atingir níveis agressivos, mas felizmente a agressividade que eu presencio nas discussões é mais um acaloramento mesmo na discussão. A intolerância é um assunto sério. Karl Popper, em seu livro The Open Society and Its Enemies, tentou explicar melhor sobre o paradoxo da tolerância e a democracia liberal. Mas como esse paradoxo da tolerância pode influenciar nossa vida política atual? Bom, é simples. Para o autor, a tolerância não pode ser limitada, pois assim que ideias radicais e extremas começam a voltar, como racismo e preconceito, a tolerância ela pode acabar sendo tomada pela intolerância. Da França faz 8 meses que estou aqui. Eu estudante aqui, estudante de arquitetura na Positiva. Geralmente, não sei, se tem uma pessoa que usa uma outra posição, eu não quero brigar com a pessoa. Com os meus amigos é diferente, porque cada um tem uma posição diferente, daí eu fico, ai meu Deus, o que eu faço? Eu vou ficar quieta, ou brigo. Rola bastante discussão, nunca gerou agressão física e tal, mas questão verbal, de xingamento já. Na minha casa é bem tranquilo, tem um diálogo bem livre e diálogo mesmo, não é puxando corda pro lado. Cara, eu acho que assim, o lance da violência física é algo que assim, é meio que incitado, né, no discurso dos dois lados, se a gente for ver bem, né. Tem um candidato que claramente, né, tem um sinal como arma, né, de sua candidatura. E por outro lado, a gente tem uma oposição que tem alguns militantes que gostam, né, de uma forma mais radical das coisas, né, que partem pro arrebento também. Gostaria que na política não fosse assim, né, que nem torcida de futebol, que as pessoas pudessem ser um pouco mais centradas e que principalmente o povo pudesse participar da política, né, porque acho que um grande problema da política é esse, a gente não tem a população participando, né. Marilena Chauí, filósofa, influente na área e militante política, diz que são 3 fatores que fazem do sujeito um sujeito ético. Esses 3 fatores são razão, liberdade e responsabilidade. Sem esses 3 fatores, o sujeito não consegue ser um sujeito político ético. E é por isso que ela diz que a política brasileira atual está se tornando impossível. Ainda acrescenta que a democracia é um direito inalienável de todo cidadão. E as eleições não são apenas uma rotatividade de políticos, mas sim um jeito do cidadão exercer sua cidadania. Eu gosto bastante de história brasileira e eu acho que se a gente voltar um pouquinho, principalmente na época do Segundo Reinado ali, eu acho que o Brasil perdeu uma figura muito grande de centralização. Então eu acho que a gente vive num país que infelizmente ainda o paranaense odeia o paulista odeia o nordestino. O nosso sistema político, o nosso governo realmente não consegue fazer a união desse território que é imenso. Acho que agora, né, recentemente o incêndio do museu no Rio de Janeiro mostra o quão frágil é a identidade brasileira. Eu acho que toda a agressividade e a violência política gira em torno dessa falta de identidade brasileira, sabe? Acho que é mais difícil de falar de política aqui na França. Porque tinha essa coisa com o Bolsonaro que foi facado, esse tipo de coisa não acontece na França. Esperamos que com esse vídeo, você que está assistindo, pense nessas questões e tente sempre estar com a mente aberta. Até mesmo com os mais intolerantes. Somente assim, talvez conseguiremos mudar esse cenário caótico atual.